A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma vez, no curso de capelania. Hoje nós iremos aprender curso de capelania fúnebre. Gostaria da sua atenção neste momento para que você possa aprender, cada vez mais no conhecimento. Nós vamos aprender aqui a primeira história dos enterros, Na Europa, os sepultamentos dentro das igrejas eram comuns até o momento da peste negra, que é a peste bubônica, quando as igrejas não comportaram mais tanto corpos, além do risco de contaminação quando os enterros foram instituídos. No Brasil colonial e imperial, os sepultamentos existiram até o ano de 1820, quando foram proibidos no momento que construíram os primeiros cemitérios. Até então, somente negro, que é os escravos, e os indigentes eram enterrados. Os homens livres eram sepultados nas igrejas. Por isso, o tamanho de uma cidade era medido pela quantidade de igrejas que possuía, pois as igrejas faziam o papel dos cemitérios e algumas cidades coloniais no Brasil, por exemplo, possuíam mais de 360 igrejas. Agora nós vamos estar aprendendo história dos enterros 2. No Brasil colonial e imperial, os sepultamentos existiram até o ano de 1820, quando foram proibidos no momento que construíram os primeiros cemitérios. Até então, somente negro, que é escravo, os indigentes eram enterrados. Os homens livres eram sepultados nas igrejas. Por isso, o tamanho de uma cidade era medido pela quantidade de igreja que possuía, pois as igrejas, as igrejas faziam o papel cemitérios, e algumas cidades coloniais no Brasil, por exemplo, possuíam mais de 360 igrejas. O sepultamento pode ser visto como fecho para a família, amigos do falecido. Enterrar e ocultar o corpo são uma forma de aliviar a dor da perda física do ente querido. As culturas acreditam na vida após a morte. O sepultamento é visto comumente como um passo necessário para que o morto alcance esta nova etapa. É a semente que será enterrada para nascer de novo. Agora nós iremos aprender sobre a cerimônia fúnebre. É um protocolo com rituais ou liturgia de culto, onde se dá pela morte de um ser vivo, respeitando seus vários aspectos culturais, dentro de uma política religiosa local. Exemplo, Saddam, Bin Laden e etc. E vários chefes de Estado, até chegar um cidadão comum, Tipo de sepultamento. Primeiro, sepultar. Sepultamento consiste no ato de colocar o corpo do falecido em uma sepultura. Por isso, o sepultamento é um ato distinto de enterro. Agora, nós iremos aprender sobre enterro. Neste caso, o cadáver é enterrado numa cova sobre a terra, donde se origina a etimologia da palavra, que é enterrar, colocar sobre uma terra. Agora nós iremos aprender sobre cremação. E o ato de queimar ou incinerar o corpo transformando em cinzas, Tem pessoas que
queima o corpo, né? Ali pode virar, transformando em cinza, ela pode estar enterrando, ou tem algumas pessoas que jogam no mar corrente, né? Por que sepultamento nossos mortos? Práticas de sepultamento humano configuram uma manifestação de respeito aos mortos, cujas razões podem ter várias origens, como respeito pelos restos mortais. É necessário, pois, se deixados ao relento, os corpos poderão ser consumidos por carníceros, o que é considerado um ultraje em muitas, mas não todas, culturais. O sepultamento é visto comumente como um passo necessário para que o morto alcance esta nova etapa. Nós agora iremos aprender sobre o capelão fúnebre. O capelão fúnebre é um agente religioso presente num sepultamento que leva aos enlutados presente no velório, no momento de dor e perda de seu familiar, palavra de consolo e conforto baseado na Bíblia. Agora nós iremos aprender tipo de cerimônia fúnebre. Primeiro delas é comparecer ao local antes do início. Segundo, falar com todos os presentes com discrição. Terceiro, identificar os parentes próximos do falecido. O quarto, saber o momento oportuno para o começo. Quinto, sempre se reportar com o nome do falecido. O sexto, entendendo que a fala é aos vivos. O sétimo, deixar alguns vícios religiosos de lado, evitar fazer proselitismo. 8. Cuidados com a higiene. 9. Usar algumas palavras sinônimas, exemplo, prece. 10. Seu sermão deve ter entre 15 a 20 minutos. 11. Evite muitas oportunidades após seu sermão. 12. Se houver sepultamento, evitar demorar na hora do enterro. Agora nós iremos aprender aqui agora sobre observações acerca da cerimônia fúnebre. Primeiro, a cerimônia fúnebre é uma das mais importantes oportunidades ministeriais para o capelão, pois é um momento não apenas de consolação e encorajamento, mas também de construção e aprofundamento de relacionamentos com os familiares e amigos do falecido. Segundo, ao saber da morte de algum irmão ou algum imediato, para a família, vamos retornar aqui novamente. Ao saber da morte de algum irmão ou algum parente de membros da igreja, salutar um telefonema imediato para a família para dar pensames demonstrando seus sentimentos. A terceira, é importante saber que nesses momentos as pessoas geralmente querem expressar os seus sentimentos e esteja pronto para ouvir. O quarto, expressões tais como Deus ama tanto que o levou para estar com ele. Deus sabe que vocês são fortes, por isso que ele permitiu. Se não era crente, já está perdido. Devem ser evitadas vícios religiosos
o foco deve estar na consolação e na esperança. O quinto, tenha consciência que a morte, por mais esperada que seja, por mais velha que a pessoa esteja, mesmo tendo convicções de salvação, ela traz tristeza e lágrimas. O sexto, não fique ofendido se a família pedir, para outro realizar o culto fúnebre, mas não deixe de estar presente, segurando-lhe a sua disponibilidade. A 7. Anote informações do funeral como local, data, hora do sepultamento. Também é importante anotar as informações acerca do falecido, tais como nome completo, idade, profissão, nome do cônjuge, dos filhos, dos netos e familiares mais próximos, formação educacional, serviço prestado à igreja e à comunidade, hobbies, versículo, hinos e livros prediletos, e até suas histórias, recordações humorísticas. 8. A saudação deve ser breve, incluindo a citação dos nomes dos familiares mais próximos, versículos escolhidos deve ser curto e sermão precisa ser bíblico, pessoal, claro, com duração de 10 a 15 minutos. 9. Não deixe de orar pela família e pelos amigos. Agora, nós iremos aprender sobre o valor da presença e da palavra do capelão. O valor da palavra do capelão, o que percebemos na capelania fúnebre, é que a palavra do líder religioso tem o mesmo significado para as famílias que o enterro é a despedida. O caixão é a segurança. O choro é a despedida. O velório é o último gesto. O pastor, a garantia divina, observando o lado apropriado do capelão cerimonialista é de lado direito, posição apropriada em caso da família estar presente, é na cabeceira do caixão. Roteiro da cerimônia fúnebre. Se posicione ao lado do féretro e leia as seguintes passagens. Aqui vou falar, os livros, capítulo, versículo que você deve ler passagem bíblica no dia. Disse Jesus, lá em João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Também, João, capítulo 14, versículo 1 e o 2. Jó, capítulo 19, versículo 25 e o 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, versículo 23 e o 26. Após você ler o sermão com passagem bíblica, aí você entra com a oração do Pai Nosso. Após terminar a oração do Pai Nosso, aí você vem com hinos, dados sobre a pessoa falecida e a sua família. Deve ter por escrito todos esses dados, confirmados pela família. Mensagem: se a pessoa falecida não era crente, poderá ser dito o seguinte. É bom que você anote os versículos bíblicos, anote a oração do Pai Nosso, também anote o hino, que você vai louvar lá, mas também anote, se caso o falecido não for crente. Por ter cessado sua existência terrena, entregaremos seu corpo à terra, terra a terra, cinza a cinza, pó ao pó. Agora, bênção do pastoral capelão.
que você vai fazer ali. Que Deus abençoe todos nós e console os nossos corações, atribulado por essa tão grande perda. Lá em Números, né, tá também o versículo, o capítulo sobre a bênção do pastoral, né, como fosse a bênção apostólica. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Aí ali o povo vai dizer amém. No cemitério, entrega do corpo à terra, estando o féretro colocado sobre a abertura do sepulcro. O ministro espargirá sobre ele um punhado de terra ou de petalhas de rosas, enquanto diz, né? Por ter sido da vontade do Deus poderoso, Todo-Poderoso, em sua infinita providência, separar deste mundo a alma do nosso ou nossa falecido ou falecida, ou irmão ou a irmã, nós entregaremos o seu corpo à terra, terra a terra, cinza a cinza, pó e o pó. Mas nós esperamos a ressurreição universal do último dia, quando ressuscitando a igreja de Cristo será arrebatada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro na segunda vinda do Senhor, cheio de poder e majestade. A terra e o mar entregarão seus mortos, e os corpos corruptíveis dos que dormiram neles serão transformados e tornados semelhantes ao glorioso corpo de Cristo, conforme a poderosa obra pela qual ele pode sujeitar a si todas as coisas. Aí depois vem a bênção do pastoral. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, pois que descansarão de seus trabalhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o seu povo. Amém. A mensagem apropriada para um culto fúnebre. Paulo considera a morte lucro. Está lá em Filipenses capítulo 1. Primeiro delas, que Paulo diz quais são os lucros da morte, né? Primeiro, veremos a Deus. Segundo, Paulo quer dizer sobre, considera a morte como lucro. Acabou a dor. Terceiro, novo corpo. Quarto, que é a nova casa. E o quinto, nova aliança. Deus os abençoe. E caso não os veja mais, nós veremos na glória. A mensagem apropriada para um culto fúnebre. 2. A morte. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, vai falar sobre o respeito à morte física passou a existir. Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala sobre o pecado gerou esta dor. Gênesis 47, versículo 29, desejo do sepultamento. Gênesis, capítulo 50 e versículo 3, tipo de sepultamento que é embalsamento. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, a falar sobre a respeito da cova. Gênesis 50, versículo 24, fala sobre ela está chegando. Levítico 20, versículo 9, consequência de um ato. Números, capítulo 19, versículo 16, vai falar sobre normas. A fase do luto, né? Quando a pessoa ali vai passar um momento de luto. As fases de abaixo referem-se a um luto de adulto em um luto chamado sádio. Primeiro delas é entorpecimento. Geralmente dura de algumas horas a uma semana. Em alguns casos é caracterizado por crise de aflição ou raiva. A pessoa não se deu conta da realidade.
Segundo, né, é anseio e busca pela pessoa perdida. Pode durar meses ou anos. É quando a pessoa acorda da primeira fase, é caracterizado por crise de aflição, inquietação, tem momentos de insônia, lembrança do ente querido. A pessoa enlutada está sempre pensando que seu ente querido vai voltar. É como se a pessoa que morreu estivesse viva. A terceira coisa da fase do luto: desorganização e desespero. A pessoa passa a admitir que realmente seu ente querido morreu e não existe mais, e começa a ver que muita coisa mudou. Se for uma mulher que perdeu o marido, logo vê os problemas novos e desenvolve uma série de perguntas quanto ao provento e sustento. Esta fase é difícil, mas se a pessoa estiver bem estruturada, ela pode superá-la e ir para a próxima fase. A quarta fase do luto, que é reorganização. Nesta fase, a pessoa começa a se dar conta de que tem que assumir, né, que é começar e a caminhar sozinho. Que as coisas mudaram, então, aos poucos começa a se recompor e a se conformar com a perda e estabelecer novos padrões para a sua vida. A continuação do trabalho após sepultamento, que é o papel do capelão, né? Após do trabalho do sepultamento. Enfim, lembre-se que seu cuidado como capelão não termina com o culto fúnebre. O seu cuidado continua. É importante fazer visitas aos familiares e acompanhando-os no processo de recuperação. O seu cuidado amoroso pode ser o que faltava para levar uma família ou amigo para o reino de Cristo, né? Após o sepultamento do falecido, não acaba por ali. Você sempre faz uma visita para a família, para os amigos mais próximos, que você possa consolar, que você pode deixar uma palavra amiga, né? Que você pode transmitir o amor, que você possa transmitir a paz, que você possa cuidar, zelar essa alma, né? Como falo, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por isso que você tem que ter o cuidado desta alma, para que quando esta alma se dê conta que precisa realmente da salvação, que precisa de Deus sobre a sua vida, tem vazio que somente Deus possa preencher, né? Ela pode tentar preencher com dinheiro, trabalho, né? Os bens materiais, mas nada vai satisfazer, vai preencher o vazio. Somente Deus pode preencher o vazio do seu coração. Por isso que você possa cuidar, zelar esta alma, você que é capelão. Que Deus possa te abençoar. Mas não deixe, né, aqui de comentar o que você achou. Não deixe de deixar alguma dúvida, se por acaso, até agora, se você teve. Não deixe aqui, ó, de curtir, né? Não deixe de compartilhar com mais uma, com mais 5 pessoas. E também não deixe de se inscrever aqui no meu canal, para que você não possa perder nenhuma informação. Amém? Que Deus te abençoe. Lá na minha descrição do meu canal tem um link do grupo do WhatsApp, lá onde os alunos vão estar entrando, né? Se caso você que não é capelão queira fazer o curso de capelão, ou você que já é capelão queira estar renovando a credencial, né, nesta instituição, né? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Lá no grupo do WhatsApp sempre estou anunciando o curso de teologia, curso de capelania, com mega promoção, mas também tem alguns cursos que eu sempre estou anunciando, curso gratuito com certificado. Amém? Ou se caso queira estar me chamando no privado, é só me chamar aí no WhatsApp 022
997 62 80 65. Sou diretor, sou professor, sou capelão, teólogo, né? Também sou pastor pela misericórdia de Deus e juiz de paz eclesiástico. É só me chamar lá que eu vou estar passando todas as informações. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.